Vamos começar estudando o livro de Mateus. Vamos começar com Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, que diz o seguinte: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais. Acais, Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Parece algo muito chato, genealogia. A maioria de nós, o que fazemos quando estamos diante da Bíblia, mediante a uma lista genealógica que nós, na nossa cultura, nem damos tanta importância? A intenção normalmente é pular. Mas eu quero começar esse estudo do livro de Mateus falando para você um tema muito importante. Cuidado com os detalhes. Vou repetir. Cuidado com os detalhes. As coisas mais importantes normalmente estão nos detalhes. Parece chato, sim, a genealogia, mas aqui existem detalhes importantíssimos para nós entendermos até mesmo a mensagem do Cristo. O livro de Mateus é um livro que tem como tema principal mostrar Cristo como o grande rei, o grande Messias. Mateus escreveu com um público definido, os judeus. E os judeus, a primeira pergunta para qualquer judeu tradicional é se ele é o Cristo, o Messias, o rei que deveria vir. Ele tem que ter 2 requisitos principais. Primeiro, ser judeu, ou seja, ser filho de Abraão. Segundo, ser descendente de Davi, porque essa é uma das regras básicas das profecias do Velho Testamento de acordo com o Messias. Para chamar a atenção dos seus leitores judeus, Mateus já coloca logo na primeira frase: Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Veja que ele coloca primeiro Davi e depois Abraão. Por que isso? Porque filho de Abraão, todos os judeus são. Agora, descendente de Davi, nem todos são. Começando com essa introdução para chamar a atenção e não afastar os seus leitores judeus, ele fala algo curioso,
e vai acrescentar alguns detalhes nessa genealogia. Toda vez que ele vai falar de alguém que tem uma história, uma história não muito peculiar, ou melhor, não muito tradicional, ele vai dar um destaque. Se você percebeu, na genealogia, ele vai te dar alguns destaques que diz que Boaz, a mãe dele, foi Raabe. Veja que na genealogia só fala o nome do pai, mas em alguns momentos específicos, Mateus tem o cuidado de falar o nome da mãe. E aqui ele vai falar começando com Boaz. Olha, esse Boaz aqui, ele é nada mais, nada menos do que filho de Raabe. Raabe, aquela prostituta. Sim, uma prostituta que vivia em Jericó, que foi salva porque salvou os espias de Josué. E aí os espias prometeram a ela que ela e a sua família seriam salvos diante da destruição de Jericó. E ela fez parte do povo de Deus a partir daquele momento que Jericó foi destruída, as muralhas caíram. Mas ela ainda era uma prostituta. Mas a graça de Deus a alcançou, demonstrando que a graça de Deus não começa com Cristo. Deus sempre trabalhou mediante a sua graça. E Mateus continua nesses detalhes, colocando também a vida de Obed. Também Obed, ele fala, olha, Obed, sim, Obed, esse importante homem, foi filho de Ruth. Ruth era moabita, não era judia. Ruth, se você conhecer a história dela, que está no livro de Ruth, lá no Velho Testamento, era uma moabita que ficou viúva e teve, por causa da fome, junto com a sua sogra, ir para Israel. E ali começa uma história bonita que dá no livro de Ruth, demonstrando que agora qualquer um podia ser alcançado pelo Evangelho, não precisava ser apenas judeu. Ele continua com a sua história falando de Salomão. E ele fala, Salomão, e esse momento, Mateus nem tem coragem de falar o nome dela, para não ser rejeitado pelos leitores ortodoxos, judeus, radicais, religiosos. Então, ele sabendo disso, ele nem escreve o nome dela, mas diz, olha, Salomão, a sua mãe, foi aquela que foi esposa de Urias que foi morto por Davi. Ou seja, Salomão foi filho de uma adúltera, aquela mulher adúltera que teve uma relação completamente errada com o rei Davi. Preste atenção nos detalhes, e eu só vou dar alguns detalhes. Nessa genealogia que parece ser chata por si só, eu sei que não é muito, não lemos com tanto entusiasmo, nem mesmo ouvimos com tanto entusiasmo. Mas perceba esses 3 detalhes. Ele coloca ali essas 3 mulheres no meio de uma genealogia que normalmente só deveria ter homens. Ele coloca ali Raabe, uma prostituta. Coloca Ruth, uma moabita, ou seja, uma mulher que não era judia. E bota Betseba, apesar de não citar o nome dela, uma mulher que adulterou. Que detalhe isso nos dá e por que Mateus dá esse destaque a essas mulheres numa genealogia que normalmente só se falava da parte masculina ou do homem? Porque ele quer mostrar aqui numa introdução já a essência do Evangelho de Cristo. Uma essência do Evangelho de Cristo? Sim, a essência do Evangelho de Cristo. Cristo veio salvar todo tipo de pessoa. Cristo não está preocupado com a vida que a pessoa levava e nem a sua origem. A graça dele, a salvação do Cristo é capaz de alcançar todo tipo de pessoa. Pessoas como Raabe, uma prostituta. Mas talvez os judeus comecem a pensar, mas pelo menos ela deu motivos para ser salva, porque ela salvou os espias. Então ele continua
mostrando que o evangelho é para alcançar a todos e não apenas exclusivamente os judeus. Ele destaca isso mostrando que na genealogia de Jesus Cristo também tinha Ruth, que não era judia, mostrando que Cristo sempre teve uma visão universal para o seu evangelho, não uma visão exclusiva, aonde apenas os judeus religiosos ou judeus que conheciam o Velho Testamento, o Torá, eles eram os únicos privilegiados. Não, a graça alcança a todos, independente da sua nacionalidade. Ele vai passando e vai dizendo: o evangelho alcança aqueles que não têm mérito nenhum. Se você acha que Raabe tinha algum tipo de mérito, que mérito tinha Betseba? Adulterou com Davi. De alguma forma foi conivente com a morte do seu marido, Uzias. Conivente porque se ela não fez parte, se ela não sabia do plano, se ela não tinha como evitar, que a Bíblia não diz, pelo menos ela podia rejeitar, se casar com um homem que planejou a morte do seu marido. E isso ela não fez. Mesmo diante disso, é o filho dela, Salomão. E olha que Davi tinha outras esposas, mas foi o filho dela, que faz parte da genealogia do Cristo. E olha que detalhe importante. De forma sutil, Mateus vai dar uma introdução do Evangelho de Cristo. Uma introdução dizendo que, olha, ele é o filho de Davi. Eu sei, ele é o filho de Abraão. Paulo vai aumentar essa visão de filho de Abraão, mostrando que existem os filhos de Abraão pela fé. Mas isso é lá Paulo, no futuro. Mas aqui Mateus já quer mostrar de forma introdutória alguns pontos do Evangelho de Cristo que eles vão ler agora. Olha, vocês estão acostumados que a pessoa receba algo de Deus mediante os seus méritos, mediante ao seu caráter, ao seu estilo de vida. Não, a graça de Deus, a graça que Cristo vem nos oferecer é para todas as pessoas, principalmente para os pecadores. Um outro detalhe importante na genealogia é que Mateus coloca de forma que os judeus entendem que Cristo chegou na plenitude dos tempos. É o melhor momento da história para que Jesus pudesse chegar, era aquele momento. E ele fala de forma sutil, mas às vezes as pessoas não prestam atenção, que Jesus chegou na plenitude dos tempos, no momento perfeito, quando ele diz que assim todas as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia são 14. E do exílio da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Ele repete 3 vezes isso e demonstra que a plenitude dos tempos é o momento certo que Jesus deveria vir. Como é que eu sei? Veja, ele quer falar de um momento perfeito para que a profecia chegasse. 14 é 7 mais 7. 7 é perfeição. E ele quis repetir isso. 7 mais 7 é uma geração. 7 mais 7 é a segunda geração. 7 mais 7 é a terceira geração. Mostrando que 7 como perfeição, mas eu quero agora destacar a perfeição com uma dupla perfeição, não só 7 mais 14. Então é 7 mais 7. Agora, esse tempo perfeito de gerações. Novamente, esse tempo perfeito de gerações. Novamente, esse tempo perfeito de gerações. 14, 14, 14. Jesus chega no momento certo, no momento perfeito. O momento, talvez uma redundância, o momento perfeito do perfeito, do perfeito, do perfeito. Já que não existe superlativo na língua hebraica. E aí você fala, como assim? É claro que Jesus chega no momento perfeito, ele chegou até nós. Imagine você que o tempo que Jesus chegou é o único período da história que existem 3 elementos juntos, 3 barreiras que foram quebradas. Em um único momento da história, e até hoje não existe nenhum momento que essas 3 barreiras se quebraram. Que barreiras são essas? Primeiro, a barreira da língua.
Imagine Jesus chegando hoje. Por mais que o inglês seja uma língua que muitas pessoas falem, não é uma língua universal. Nem todo mundo fala inglês. Eu, particularmente, infelizmente, não falo. Mas naquela época, as pessoas começavam a crescer tendo uma segunda língua, que era o grego. E por que os judeus falavam grego? Por que as pessoas dos outros países falavam grego? Porque eles viviam de comércio, de trocas. Como o Império Romano dominava tudo, como todo mundo fazia parte do mesmo império, eles precisavam de uma língua que pudesse se comunicar dentro desse império. E uma língua do qual eles precisavam se comunicar para quê? Para fazer comércio. Fazia comércio, trocava, vendia por denário, por sal. Eles precisam se comunicar, então, já que todo mundo está no mesmo império, precisavam aprender uma segunda língua, o grego. Já que ela foi difundida porque o Império Grego, antes do Império Romano, também dominava. Imagine você, o mundo sabia se comunicar numa única língua, o grego. As pessoas sabiam a língua da sua terra, a língua nativa, e sabiam o grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico ou aramaico. Então a barreira da língua tinha se quebrado. A segunda barreira é a barreira das fronteiras. Ora, o Império Romano dominava todo o mundo conhecido. Então não havia fronteiras. Todo mundo fazia parte do mesmo império. Diante disso, todo mundo podia viajar livremente do mundo. Por isso, Paulo podia viajar em qualquer lugar no mundo. Ninguém o impedia, ninguém pedia passaporte a ele, ninguém falava com ele, porque você está aqui. E porque mesmo ele indo em toda parte do mundo, em diferentes partes do mundo, as pessoas entendiam a língua dele. Ele era poliglota? Ele sabia tanta língua assim? Ou o Espírito Santo o capacitava a falar línguas estranhas? Não, é porque todo mundo falava grego. E também ele podia ir e vir em qualquer lugar, porque todo mundo fazia parte do mesmo império. Então, caía por terra aqui as fronteiras. Qual é a terceira barreira? A terceira barreira é que o mundo estava propício a uma revolução religiosa. O mundo estava propício a uma revolução religiosa, sim, o mundo estava cansado de tantos deuses. E o cristianismo, ele veio da influência ou da origem judaica de um só Deus. A influência judaica tinha preparado os discípulos a conhecer o único Deus e as promessas do Velho Testamento. Essa influência judaica o ajudou a prevalecer diante das religiões. Basta você ver que, depois disso, as maiores religiões do mundo não ficou mais politeísta, não acreditava em vários deuses. Pelo contrário, as maiores religiões do mundo só acreditam no único Deus. Percebeu os detalhes? Que talvez a gente olhe a genealogia e diz, que coisa chata. Às vezes é chato prestar atenção nos detalhes. Talvez você precisava ou precisa prestar atenção nos detalhes das pessoas que estão ao seu redor. Tem coisas importantes acontecendo nos detalhes. Talvez você precisa prestar atenção um pouquinho mais nos detalhes que estão acontecendo no seu trabalho, na sua vida. E por não prestar atenção nos detalhes, você está perdendo coisas importantes. Eu sei, é chato prestar atenção nos detalhes. Como é chato ler a genealogia. Mas se não fazemos isso, perdemos preciosidades. Não só na palavra de Deus, mas em nossas vidas. Que tal você começar a prestar atenção nos detalhes que estão ao seu redor? Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. E quero orar também pelos seus pedidos de oração. Senhor Jesus, Pai amado, que o Senhor nos ajude a prestar atenção nos detalhes que estão ao nosso redor, porque são esses detalhes que podem fazer a diferença para nossas vidas. Possamos perceber os detalhes que talvez estejam escondidos no meio da nossa família, no nosso trabalho, até mesmo no nosso dia a dia. Coloco diante de Ti, Pai amado, cada uma dessas pessoas, as famílias delas, a semana dela. Abençoe, Pai amado, seus sonhos. Abençoe, Pai, essa nova percepção
de enxergar os detalhes da sua vida e o que estão ao redor dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém.